Bem-vindos. O meu nome é Nuno Rocha, sou o diretor da IT da Extreme Networks Portugal e Angola e vamos falar hoje um bocadinho sobre a parte do Open Roaming Wi-Fi 6E e redes automatizadas. Isto um bocado dentro do que nós falamos também dentro das redes empresariais e também dentro da parte da educação, é onde nós aplicamos mais estas tecnologias. Começando aqui sobre o Open Roaming, que é algo que tem estado a ser desenvolvido nos últimos anos, através principalmente de uma empresa chamada Wi-Fi Board Alliance, é quem leva este tema a nível mundial. O que é isto do Open Roaming e o que é que ela vem fazer? Na realidade, o Open Roaming é uma nova tecnologia associada às redes abertas, às redes guest, que vem inovar tanto na parte de integração com várias empresas, ou seja, estamos a falar num sistema de autenticação colaborativa e subsidiada, em que toda a gente pode aceder. E isto é feito através de protocolos seguros, portanto, toda esta tecnologia de Open Roaming é assente em tecnologias que nós já conhecemos bem, que vêm das redes guest que são utilizadas hoje em dia. Estamos a falar de tecnologias como o Passpoint ou OpenSpot 2.0, estamos a falar com partes de encriptação que é o WPA3, e aqui, qual é a grande diferença quando nós falamos do Open Roaming? A grande diferença tem a ver com esta federação de autenticação. E o que é que ela nos vai facilitar? Facilita-nos quando nós chegamos a uma nova localização em que vamos com os nossos equipamentos e entramos e que nunca nos tivemos ligados, hoje em dia o que acontece? Hoje em dia passamos por um processo de registro onde nos ligamos a uma rede aberta, sem segurança nenhuma, em que toda a gente poderá eventualmente ver o que é que eu estou a transmitir e a receber dentro do espaço do wireless, relativamente fácil, desde que não esteja a usar protocolos encriptados, e isso é um problema hoje em dia. Então falamos neste novo ecossistema como sendo a nova geração de redes guest. Qual as vantagens e como é que isto se processa? Na realidade, o que é que nós temos? Temos aqui uma federação de autenticação, e quando nós falamos em federação de autenticação, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos várias empresas que são detentoras de autenticação, passo a citar algumas interessantes, como uma Google, como uma Vodafone, como o nosso governo, não é? Que tem a sua base de dados de autenticação, como nós hoje em dia ligamos aos sites das finanças e podemos autenticar, e com o nosso utilizador e palavra-passe, mas aqui a autenticação não é feita dessa forma, ou seja, é feita de uma forma até mais segura, ou seja, quando eu me ligo e me registro dentro desses sites, o que é que passará a existir? Passará a existir um certificado, e é esse certificado que vai fazer da minha palavra-passe. Qual é a outra vantagem? É como eu já tenho esse certificado instalado no meu device, assim que chegar a qualquer rede que suporte o protocolo de Open Roaming, ele vai detectar o meu equipamento e vai-se autenticar utilizando exatamente esse certificado. Como se autentica? Então já estamos a falar de redes que são seguras, portanto já posso pôr encriptação, já tudo o que passa no ar passa a estar encriptado entre o meu equipamento e o ponto de acesso wireless. Portanto, estamos a melhorar aqui toda essa infraestrutura de forma a obtermos redes mais seguras, mas também para beneficiar muito a parte do que nós chamamos o self-onboarding, ou seja, eu autorregistar-me. Porque lá está, como eu tenho aqui uma federação de autenticações, o que acontece? Eu posso ter vários certificados de autenticação. Posso ter o do fabricante, posso ter o meu da Google. No caso de falarmos na educação, posso ter inclusive a minha autenticação da faculdade. Muitos de vocês que já passaram na faculdade ou que têm algum contato com a educação superior, provavelmente conhecem a rede da EduRoam, que é a rede de acesso que foi a evolução do antigo EU, que eu ainda cheguei a ver, como já tem alguns anos disto, vamos passando por algumas iterações e vamos ver que realmente isto está a evoluir. O que acontece? Eu, ao chegar a uma faculdade, posso-me autenticar com um destes certificados e acabo por ter um perfil de comunicação. Ou posso autenticar-me com
o meu certificado é do home e passo a ter um acesso maior, portanto, com mais permissões. Isto tem a ver com todo este processo. O que é que garante? Garante, por exemplo, se eu for a um evento numa faculdade ou um evento num hotel, não preciso de ir à parte de front-end, não é? E registar-me e dar os meus dados, não, porque tudo isso está feito com esta federação. Claro que isto tem uma evolução, tem vários passos. Nós temos neste momento nos primeiros passos e nós, Extreme, inclusivamente, temos aqui, fomos abordados pela Wi-Fi Board Alliance de forma a ajudá-los a certificar toda esta parte do Open Roaming e tivemos num dos nossos clientes, que é o Politécnico de Viseu, uma abertura para este ambiente em que realmente foi-nos fornecido pelo Politécnico de Viseu, que já é nosso cliente e que tem a nossa tecnologia, um ambiente em que nós possamos utilizar toda esta parte do Open Roaming. Através da Extreme, nós despendemos o nosso tempo para configurar tudo, para fazermos a federação aqui com um provider que é a Aptil. A Aptil é um provider de autenticação mundial que tem a seu cargo, por exemplo, a Google. Portanto, podemos ir com a nossa conta da Google, descarregar o certificado e autenticar-nos. E, através disso, fomos o primeiro fabricante dentro da Península Ibérica a provar que realmente esta tecnologia funciona, está atual e consegue-se passar para o próximo passo. Ou seja, isto tem, a primeira fase é a fase da autenticação, depois passa por esta fase de, além da autenticação, descarregarmos um perfil de comunicação e há de haver uma terceira fase, que é a fase da monetização da solução. Portanto, todas essas soluções são interessantes e estamos mesmo na vanguarda pelo desafio que nos foi feito e nós respondemos positivamente com um caso prático aqui dentro da área da educação. Passando um bocadinho à frente e falando aqui sobre o Wi-Fi 6E. Como nós sabemos, o Wi-Fi tem estado a evoluir desde os últimos tempos, é agora um bocadito mais, não é? Vemos esta evolução do Wi-Fi 5, que era o AC, agora o Wi-Fi 6 ou AX, e agora o Wi-Fi 6E, que não vai ter nome, não é? Vai ser só o Wi-Fi 6E. E o que é isto do Wi-Fi 6E? Na realidade, nós estamos a libertar uma nova gama de frequências para utilizarmos para os nossos equipamentos. Quais são as vantagens? E vemos aqui neste quadro, estamos a ver aqui as questões das aplicações críticas, ambientes em mesh, IoT, performance para a questão da realidade aumentada e da realidade virtual. Mas porquê que nós falamos disso e porquê que há esta diferença tão grande sobre o que é o Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 6E? É muito simples. Nós no Wi-Fi 6 estamos a trabalhar em frequências em que temos outros protocolos de Wi-Fi a funcionar. Estamos a falar do AC, do BG, do A, portanto estamos aqui a ver as várias gerações de Wi-Fi existentes. Com o Wi-Fi 6E só existem equipamentos que funcionam sob a norma Wi-Fi 6, não é? Com todos os benefícios que vêm de todas as normas que foram agora definidas no Wi-Fi 6 e não tem de ser retrocompatível com equipamentos de outras gerações anteriores. Quer dizer que nós conseguimos utilizar todas as funcionalidades que advêm desta nova norma de Wi-Fi. Ou seja, estamos a falar da questão de termos múltiplos utilizadores a funcionar em simultâneo dentro do espectro do wireless. Estamos a falar que podemos ter redes que estão, lá está, temos ali a parte meshing, não é? Redes cuja uma parte está dedicada à mesh e outra parte está dedicada à parte de distribuição para o acesso dos clientes. E com isto realmente conseguimos ter redes que funcionam melhor. Conseguimos ter mais largura de banda, daí a performance para a realidade aumentada e a realidade virtual. E temos toda a parte da IoT. Porquê a IoT? Porque a IoT é muito dependente do consumo energético e há uma data de funcionalidades que estão pré-descritas dentro da norma Wi-Fi 6 e que fazem com que a gestão energética do próprio device seja muito melhor. Ou seja, coisas como o Target Wake Up Time. Portanto, se vocês forem ver dentro das normas, ela está especificada. E claro, com todas estas funcionalidades, dentro de uma banda registada em que nós não nos temos de preocupar com retrocompatibilidade, conseguimos ter uma melhor resposta para tudo o que são aplicações críticas,
por exemplo, dentro da área da saúde, nós temos vários exemplos de clientes dentro da área da saúde, hospitais em que cada vez mais o ambiente sem fios é um ambiente crítico. Estamos a falar de equipamentos de suporte à vida ligados à nossa rede Wi-Fi, estamos a falar de imagiologia que precisa de larguras de banda grandes por causa das imagens de alta definição, estamos a falar de todos esses equipamentos. Portanto, conseguimos ver realmente aqui, para tirarmos um bocadinho a dúvida do que é este Wi-Fi 6 e o que é que nós estamos a falar. Eu gosto de incluir este quadro até para vermos as distinções entre o que é a norma europeia e o que é a norma dos Estados Unidos. E porque é que às vezes há aqui alguma confusão. E vocês veem aqui que a norma americana tem muito mais canais, tem uma amplitude maior. Portanto, estamos a falar ali dos Uni 5, Uni 6, Uni 7 e Uni 8. A norma europeia fica centrada apenas no Uni 5. Porquê que há esta diferença? Tem a ver com a utilização do espectro dentro da Europa para utilização outra que não seja este tipo de transmissão de dados Ethernet. Portanto, temos bandas que muitos de vocês não sabem, mas existem frequências reservadas de emergência às quais nós não podemos utilizar por questão de criar interferências. Mas vemos que, mesmo assim, conseguimos ter 3 canais de 160 MHz dentro desta nova norma, sem contar com o espectro que vinha ainda abaixo destas frequências. Portanto, conseguimos ir muito além, ou para termos mais clientes, ou para termos mais largura de banda por cliente. E isto permite-nos gerir o ambiente de uma forma diferente, permitindo que toda a rede possa evoluir de uma forma muito positiva e, eventualmente, até competir em algumas coisas com o Bluetooth, porque vemos, por exemplo, dentro dos slides anteriores, a questão da realidade aumentada e da realidade virtual. Além disto, e interessantemente, dentro da Extreme, vamos falar um bocadinho sobre redes automatizadas. O que é isto da rede automatizada? Muitos de vocês, se calhar, já ouviram falar há algum tempo do conceito de Fabric. E esse conceito muito aplicado à parte de data center. Mas nós aqui, na Extreme, temos também um Fabric que é focado dentro do que nós chamamos as redes de campos. E as redes de campos, o que é? É aquela nossa rede empresarial que nós temos, como vem aqui do lado esquerdo, naquele slide mais tradicional, temos a parte de core, distribuição e acesso, em que temos ali uma configuração manual, muitas vezes, do que é que são os passos. E o Fabric, o que é que vem fazer? Vem fazer uma abstração dessa camada, de forma a que eu consiga gerir a minha rede apenas indo aos meus equipamentos da periferia. Ou seja, eu deixo-me preocupar com tudo o que são interligações entre equipamentos, porque isso faz parte dessa abstração, e essa abstração é assente em protocolos de routing, ou seja, estamos a falar Layer 3, estamos a falar de ambientes com uma convergência muito rápida, que inclusivamente podem funcionar em qualquer tipo de topologia. Em vez de, no data center temos aquela topologia mais tradicional, passada por spine and leaf, aqui podemos ter uma mesh, podemos ter uma estrela, podemos ter um anel, podemos ter qualquer tipo de topologia, inclusivamente uma mescla destas topologias todas. E tudo vai funcionar porquê? Porque é o protocolo de routing que está por trás. Deixamos de ter toda aquela problemática virada para os protocolos Layer 2, como o spanning tree e o tempo de convergência e os problemas que isso daí advém. Qual é a vantagem? É que estes Fabrics também são muito dinâmicos, ou seja, nós hoje em dia conseguimos fazer com que o Fabric que se crie a si próprio, que se provisione a si próprio, que se expanda a si próprio, através simplesmente de chegarmos com um novo equipamento, que é, claro, capaz de participar dentro do Fabric. Esse equipamento autentica-se através do certificado que está dentro do próprio equipamento com os outros que cá estão, e o Fabric expande a sua configuração até esse novo elemento. E isto é bastante simples de pôr. Quais as outras vantagens? Também temos na parte da detecção automática de equipamentos de terminal. E esses equipamentos, estamos a falar de câmaras de vídeo, estamos a falar de telefones IP, estamos a falar de todos aqueles equipamentos de endpoints que nós podemos utilizar dentro da nossa rede. E há aqui uma detecção automática com essa possibilidade de automatizar toda a detecção
isolá-las através do Fabric e interligá-las através do Fabric com pouca necessidade ou nenhuma necessidade de intervenção humana. Isto é um capítulo que dá para muito tempo de discussão e que dá para muita coisa que é muito interessante para as redes maiores dos nossos clientes. E com isto termino a minha apresentação e espero um dia poder falar com vocês e que me contactem, que nós temos toda a disponibilidade para isso.